Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um encontro aqui do podcast Vissole Vissole. Contamos com a participação de todos, queremos ver a interação de vocês aqui, fazendo bastante perguntas para as nossas convidadas. Nós estamos hoje com a tia Neia e com a Letícia, que já esteve aqui anteriormente. A tia Neia é a primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Doutor Edson. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aí agora no começo da live já pode se preparar. Quem ainda não comentou lá no nosso post sobre o sorteio, dá uma olhadinha lá, marca os perfis participantes, manda para os amigos, marca os amigos lá e participa aqui com a gente. Nós acabamos ficando um bom tempo sem fazer as lives, mas agora a gente vai retomar e é um prazer imenso poder receber essas duas aqui que são incríveis para poder falar desse evento que foi maravilhoso, que foi o Brincateia, que acredito que também seja o primeiro de muitos. Nós vamos falar sobre o evento, responder algumas perguntas que o pessoal já se antecipou na caixinha de perguntas e enviou para a gente. Vamos falar então sobre a ideia desse evento, sobre como foi a realização desse evento e quais os planos, né, para o futuro. Mas antes de entrar mais profundamente nesse tema do Brincateia, a gente vai conversar aqui um pouquinho com a Tia Neia. Tia Neia, se apresente aí para o pessoal. Eu acredito que muita gente já deve conhecer você pelo seu trabalho, né? Fala um pouquinho para a gente de você e do seu trabalho. Eu sou profissional de educação física e trabalho com crianças típicas e atípicas. Eu trabalho o exercício físico através da brincadeira. Trabalho todas as metodologias de habilidades funcionais, habilidades fundamentais, tudo através do brincar. Então, o brincar ele é muito importante. Então, o brincar está na minha atividade diária com as crianças e o brincar eu levo para a parte do exercício, da atividade física, que é inserir atividade física para essas crianças. Atualmente eu tenho um estúdio de funcional, onde eu atendo crianças de 3 a 12 anos. Já estou aí 3 anos atendendo esse público. Boa noite, né? Eu sou a Letícia, né? Letícia Vargas, todo mundo me conhece. Assim, sou lá do Centro de Ecoterapia Espaço Vida e Movimento, né? Então, eu sempre digo assim que é uma sala de terapia ao ar livre, né? Porque ali é onde a gente trabalha com a terapia, com o cavalo, né? Por ser um cinésio terapêutico e é multidisciplinar. Atendemos crianças com paralisia cerebral, TEA, né? Diversas patologias, né? Diversas deficiências, né? E é muito bom por ser um ambiente equestre, né? E onde está sempre ali o cavalo em movimento, onde nós estamos sempre buscando com que as crianças estejam ligadas à natureza. Realmente a gente sabe que essa questão da atividade física é muito importante, né? Vocês duas, mesmo que de forma bem diferente, trabalham com atividade física. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre essa importância da atividade física, não só para as crianças, né, que têm tem autismo ou qualquer deficiência, mas para todo mundo, para todas as crianças, né, jovens, adolescentes. Então, quando falamos de atividade física, a gente não precisa falar direcionado a crianças típicas ou atípicas, adultos ou crianças ou idosos. A atividade física ela é tão importante que ela abrange desde os 6 meses a criança já é importante fazer atividade física. Atividade física na questão comportamental, atividade física na questão intelectual, atividade física na questão do corpo. Hoje a gente tem um índice muito grande de crianças obesas, crianças que estão desenvolvendo a obesidade justamente por falta de atividade física. E isto a gente pode melhorar muito com o movimento. E aí que entra o meu brincar. O brincar voltado para fazer atividade física. As crianças inseridas em exercício físico na infância, na adolescência, com certeza vão ser adultos com mais movimento, gostar de um esporte, gostar de se movimentar. Isso é muito importante. Então, o exercício físico, ele abrange tudo. O exercício físico é maravilhoso para tudo. E você, Letícia, o que você pode falar para a gente sobre essa questão do exercício dessa outra ótica, né? Na verdade, né, a gente, com o cavalo, a gente tem muitos ganhos, né? Porque, assim, muitas vezes tem pessoas que ainda hoje ainda perguntam assim, ah, mas é só andar a cavalo? Não, não é só andar a cavalo.
porque ali a gente está trabalhando com uma terapia, né? Então, ali a gente vai usar o caminhar do cavalo, né? O passo do cavalo nessa terapia é muito importante, né? Porque, assim, com o passo do cavalo, a gente consegue desenvolver o equilíbrio, né? A gente ajuda no equilíbrio, na coordenação motora, porque a gente trabalha muito, né? Muito também na parte até da comunicação, né? E o passo do cavalo, para quem acha que é só andar de cavalo, ele é muito importante porque você imagine um cavalo onde ele, em um passo completo do cavalo, é de 1.800 a 2.200 ajuste tônico. Então, assim, hoje, se você for ver, for pesquisar, não existe nenhum que vai atingir esse ajuste tônico que uma criança tem. E, além de tudo, ele potencializa todas as outras atividades que a criança tem, né? Porque muitas vezes a criança está numa clínica, quer fazer alguma atividade, eles não conseguem se conectar, eles não conseguem prestar atenção, sabe? E até mesmo um fono vai estar com a criança, tem muitas dificuldades. Quando a criança vem para a ecoterapia, então isso é agregado. Por quê? Porque ali ele está aprendendo, porque ao mesmo tempo uma criança que é imperativa, uma criança que não consegue ficar parado, ele começa a entender que quando a gente coloca ele em cima de um cavalo, a gente, que é uma criança muito agitada, a gente vai trazer o cavalo para trás, né? Isso quer dizer, vamos mandar menos estímulo para essa criança, aonde vai estar trabalhando essa parte, né? Da parte como que se fala? O emocional, onde ele vai conseguir se controlar. E tirando assim que quando a criança está muito agitada, o cavalo ele consegue ter esse controle, né? Então, o cavalo ele é tão poderoso que ele consegue te trazer para a calmaria, sabe? Ele consegue trazer esse conforto, onde a criança vai ficar, sabe, mais calmo. E ele, no dia a dia, ele vai começando a entender, né? Que não precisa dele correr, não precisa dele ser tão agitado. Então, a gente vai trabalhando bastante isso. Por isso que a gente tem assim, uma equipe que é multidisciplinar, né? Onde envolve fisioterapeuta, psicólogo, pedagogo, educador físico. Quando uma criança já está no terceiro programa, né? Que é a ecoterapia, a gente já leva ele para o educação e reeducação e a parte esportiva, né? A pré-esportiva. Então, assim, daí vai com o equitador. Mas é bastante importante entender que, como é um multidisciplinar, então é uma criança que ele está ali, mas ele está sendo atendido por todos, né? Mas que o terapeuta, o fisioterapeuta na ecoterapia é o cavalo, pelo movimento que o cavalo manda e o estímulo que eles mandam para a criança. Então, o cavalo é o principal. É realmente impressionante. A gente percebe que há mesmo essa conexão, né? Essa ligação da criança, ela realmente consegue ficar mais calma, mais tranquila. Sim, eu posso contar um caso de hoje? Claro, pode ser. Eu vou contar um caso que nós hoje, porque geralmente depois dos atendimentos a gente vai sentar porque a gente vai discutir cada atendimento, né? E hoje nós temos uma criança que, o que aconteceu? Essa criança na escola, ele estava muito agitado, batendo em todo mundo, e aí eu fui procurada pela a menina da sala de recurso, né? A Maria Geralda, juntamente com a escola, me procurou porque tipo, eles não sabiam mais o que fazer com essa criança, né? E aí meu Deus, o que eu faço, né? A mãe não tinha condições e tal. E aí a gente adotou essa criança. E hoje foi muito assim, por quê? Porque a semana passada ele bateu na criança, jogou o capacete na criança, então foi aquela loucura, né? E a psicóloga, trabalha com ele. Você sabia que o cavalo consegue saber, ele escuta tão longe que ele sabe o que você faz. Então, quando você fizer algo errado, o cavalo vai falar e ele não vai querer que você monta nele. Então, ele chegou, ele estava tão assim, porque ele já estava naquela agitação, porque ela já foi conversando, eu fui conversando com ele e tudo. E aí ele começou. Só que daí, o que acontece? Como ele estava com uma energia tão alta, o batimento cardíaco dele estava tão alto, pela euforia que ele estava, nervoso, o cavalo não anda, né? Então, assim, a gente puxava o cavalo não andava, e a orelha do cavalo o tempo inteiro em sintonia. Por quê? Porque o cavalo estava procurando como acalmar ele, né? Como trazer ele para nós. E aí foi muito engraçado, que daí a gente foi conversando para ele falar a verdade. Porque toda hora ele colocava a culpa no outro, E a gente falava, o cavalo não vai conseguir sair se você
não falar a verdade, porque ele sabe que você não fez, não foi dessa forma, né? E a psicóloga foi trabalhando a parte emocional dele, foi indo, de repente, ele pegou e foi e falou assim: tá bom, tia. E ele contou o que realmente tinha acontecido na escola, né? E ele falou assim: mas eu não vou ser assim, tio, eu vou parar, eu vou parar. Daí ele falava assim: você me desculpa, Pirulito, você me desculpa, Pirulito. Ele está com 6 anos, não, seis para 7. E aí a gente pegou e ela foi conversando, e justo quando a gente ela fez a parte de respiração com ele, tudo, e falou assim, aí eu falei, agora vamos tentar o cavalo andar, né? E o cavalo andou. E a orelha do cavalo ficou paradinha, normal, e o cavalo foi, e aí a gente explicou para ele, está vendo? Você estava muito nervoso, e o cavalo precisava que você desabafasse. Nós estamos aqui não para brigar com você, a gente só quer te entender. E foi uma conversa tão assim, e o cavalo não empacou mais, o cavalo foi super bem. E aí a gente vê, quando a criança está na crise de ansiedade, a gente começa a contar com eles, né? Vamos brincar de avião, vamos contar. Quando ele conta rápido, então a gente vai trabalhando até ele começar a ter, né? E aí ele contou, assim, sabe, tão bem, ele ficou tão bem, e o cavalo ficou tão bem, assim, com ele, que a gente terminou a terapia e tudo, ele terminou, eu falei, agora você tem que agradecer o cavalo, né? Aí ele foi lá, abraçou o pirulito e falou assim, desculpa, eu vou tentar não fazer isso mais, tá bom? Compromisso dele, né? Que É, gracinha. No dia que eu estava lá vendo, né, as crianças, no dia do Brincadeira, inclusive, eu percebi que mesmo crianças que têm bastante dificuldade, né, crianças que às vezes até para andar têm dificuldade, vocês conseguem colocar no cavalo, aí vai uma equipe ali segurando, né, do lado. sim, esse dentro do programa, assim, vou falar do programa, a ecoterapia é um método, né? Uhum. E dentro do programa, dentro desse método, né, da ecoterapia, nós temos os programas, que é a IPO, né? Educação e Reeducação, pré-esportivo e já o esportivo. Então, a primeira que a gente precisa muito de uma equipe é na parte da hipoterapia. Então, hipoterapia já é uma pessoa que ela não tem o equilíbrio, né? Uma pessoa que precisa tanto do mediador como do lateral. Então, ele já é nesse programa da hipo, né? Então, ali precisa de ter o fisioterapeuta e o lateral, né? Para estar conduzindo, para estar orientando, para que ele receba, né? O equilíbrio adequado, né? Que ele precisa. Então, uma pessoa que ele não tem esse equilíbrio, que não anda, né? E não tem o fortalecimento, né? Da coluna, então, em cima do cavalo, ele consegue estar o tempo inteiro procurando o seu eixo, né? Então, quando ele encontra esse eixo, para nós é muito bom. Por quê? Porque daí ele consegue ficar tendo um movimento que é o movimento tridimensional, né? Que é para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima. Então, ele está o tempo inteiro ali naquele movimento. Então, é onde a gente tem o passo do cavalo, que a gente fala que é o sobrepistar, né? E aí o sobrepistar vai fazer com que ele tenha esse movimento, que é um movimento onde que ele consegue ter esses movimentos tridimensional. A própria criança, e como você disse no começo, às vezes quem vê de fora não percebe, né? A quantidade de força, inclusive, que a criança tem que fazer ali para ir, né? E às vezes não é uma força assim tão aplicada, não parece algo tão intenso, mas inclusive às vezes assim é muito melhor, né? Uma força mais tranquila, mais de forma, né, contínua, Sim, para garantir a essa gente situação. costuma sempre colocar até o profissional em cima do cavalo, né? Quando vem um profissional, né, que tá começando, a gente coloca em cima do cavalo, porque assim tem uma ideia, tá? É subir e andar. E aí quando ele sobe, vai só com o movimento do cavalo, e a gente usa as 3 andaduras do cavalo, aí o que que acontece? Ele já fala assim, meu Deus, né? Porque daí eles vê que ele está mexendo todo o músculo, né? Então ele está trabalhando ali tanto a abdominal, interno de coxa, é, a coluna, é tudo. Então ali ele engloba tudo, ele fortalece tudo que tá precisando. Janéia, fala um pouquinho como que é a sua experiência, então, né? Nessa parte também, que é o exercício físico, mas acaba sendo tão diferente um do outro, né? Como que é essa experiência no dia a dia das crianças? A abordagem do Funcional Kids são funcionabilidades do dia a dia da criança, de sentar, rolar, pular. Ah, mas meu filho corre. Seu filho corre, mas ele sabe correr em linha reta?
Seu filho sabe cair se precisar? Seu filho sabe chutar uma bola? Seu filho sabe lançar, agarrar? Então, o Functional Kids, ele entra nas funcionalidades do dia a dia dessa criança. No fortalecimento de tônus, que é tão importante, tônus, a gente fala de tônus, quando falamos de core, por exemplo, que falamos da questão de abdômen, músculos do abdômen, a gente entra no que vai fazer diferença, por exemplo, se é uma criança autista, vai fazer diferença lá para fono que está trabalhando aqui, vai fazer diferença lá na ecoterapia, porque a gente já está trabalhando aqui, se ela entrar em conjunto lá, então o fortalecimento de tônus, a gente ativa em todas as aulas. Todas as aulas a gente faz ativação de tônus muscular. E de que maneira que é a nossa abordagem? No brincar. O brincar direcionado, o brincar leve para a criança, que ela entende que ela está brincando. Se eu colocar um objeto, um cone, por exemplo, de um lado da sala, e colocar step, colocar cones para ela fazer zigue-zague, nós estamos trabalhando destreza, nós estamos trabalhando agilidade. Hoje mesmo eu fiz uma atividade com tampinhas de remédio, um cesto de roupa, fiz uma adaptação para trabalhar a psicomotricidade fina. Então, eu consigo trabalhar com a criança de modo que ela está brincando. O que é o brincar? Um lúdico, algo tranquilo, algo divertido. Eu trabalho colorido, eu trabalho lá com os meus macacões coloridos. A sala, você chega, tem uma cor diferente, tem brinquedo espalhado pela sala, já para deixar claro para a criança que nós vamos ter uma abordagem leve. Ela não vai estar ali obrigada a fazer uma atividade física. E no final da aula nós temos um gasto calórico, temos ativações motoras diversas numa aula de 50 minutos. Então, essas habilidades que a gente costuma trabalhar no Functional Kids, podendo ser em turma. Hoje eu trabalho muito, fico muito feliz quando eu pego uma criança que está comigo, por exemplo, 1 ano, 6 meses, 7 meses, fazendo aula individual, colocar uma criança TEA, né? E falo para o pai, ó, a partir de agora essa criança vai fazer aula em turma. Por quê? Porque a questão comportamental dela já está boa, a questão principalmente motora. O que é a questão motora? Ela vai acompanhar uma turma, se eu colocar 20 saltos no step, ela vai estar preparada para entrar também naquela turma e fazer aula com todos. Então, o brincar direcionado, ele tem um objetivo. O objetivo da aula é fortalecimento, habilidades motoras, tudo no brincar, que se torna lúdico, leve e bem suave para qualquer um. Acho que até os adultos, quando eu faço alguma atividade, alguma brincadeira, que a gente coloca, principalmente os meus materiais, que são muitos materiais alternativos, é impossível um adulto ficar brincando e não se sentir bem. Como que uma criança não se sente bem brincando? Ela vai para casa feliz, ela vai para a escola feliz, ela vai dormir feliz. Tudo isso através do brincar do Functional Kids. Pessoal, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o Brincateia, eu só queria que o pessoal respondesse aqui para mim, mandasse uma mensagem, se o som tá bom, se as imagens estão boas, né? Se de repente se a gente puxasse um pouquinho aquela câmera e colocasse mais na frente das meninas aqui, será que não ficaria melhor? É que funciona para cá. É porque a gente Tá bem bom. acha que tá bom. Pessoal, alguém falou alguma coisa referente ao som? Não, então vamos aproveitar. Pessoal que está assistindo aí de casa, coloca aqui pra gente um comentário na live mesmo. Fala, olha, tá baixo o som, ou então tá próximo, tá escuro, tá claro. Aí a gente consegue alinhar. Se tiver alguma coisa, a gente melhora pra vocês, tá? Eu tava comentando com a minha irmã, meninas. Eu tava conversando com a minha irmã esses tempos que... A minha irmã, quem sabe, sou eu, viu? Maravilhosa aqui. Que, como é interessante e importante o trabalho de vocês duas, porque a gente percebe que, tanto em casos típicos ou atípicos, crianças, né, com algum tipo de deficiência ou não, cada vez menos a atividade física está envolvida no dia a dia das pessoas. A gente vê por aí, a nossa cidade ainda é um pouco pequena, bastante rural, ainda tem bastante verde, tem essa questão, né, da pecuária e tudo mais, e a gente sabe que ainda tem um pouquinho de atividade física.
Eu fui para São Paulo na semana passada e eu vi pessoas que passam 24 horas dentro de um prédio fechado sem sair para andar 5 metros, incluindo crianças. E a gente percebe que cada vez mais isso tem se tornado um problema, né? Enquanto a gente não conseguir fazer com que as pessoas percebam que o quanto isso é importante, a gente vai caminhando para esse lado que não é nada bom. E essa atividade em grupo também é muito Não, importante. com certeza. Isso. Eu recebo muitos pais, isso é muito comum, da gente, criança que não sabe brincar. Exato. Hoje, muitas crianças não sabem brincar. E eu não estou falando daquele brincar direcionado, tipo assim, tá num grupo de amigos, vamos brincar de queimado. Ah, queimado, sabe? Quando você coloca um brinquedo hoje na frente de muitas crianças, eles não sabem como fazer, Não sabem o que sabem fazem a é, partir dali. não sabem o que é. As mãos, os dedos do celular são rápidos, mas para psicomotricidade, se você colocar, como por exemplo, encaixar, os dedos são lentos, porque tem que usar mente e acaba não tendo um processo. Eu recebo mães que falam que eu preciso ensinar meu filho a perder. Isso é comum, é difícil uma semana que não aparece mãe que fala, Messineia, eu preciso ensinar meu filho a esperar na fila, porque eu fui no mercado e meu filho não queria esperar a fila. Eu preciso ensinar meu filho a perder numa atividade, porque ele nem indo competir tá. Ele já é competição, na escola qualquer coisa já senta e começa a chorar. Isso é muito comum aparecer no estúdio. Né? Tem. Então, o brincar de livre, brincar na rua, brincar no parque, você ainda vê um pouco aqui, mas tem crianças que não sabem se relacionar nem em um parquinho, porque não tem o hábito de ir com frequência. Então, ele está subindo uma escada, ele quer empurrar o amigo, porque está na vez dele. E eu não estou falando de crianças atípica, eu estou falando de crianças geral, criança. Então, hoje o brincar se tornou uma ferramenta tão importante que o brincar em casa, eu tenho alguns vídeos que eu ensino os pais a brincar em casa com almofada, com panela, com tampa de garrafa, porque eu acho que já que temos o que você acabou de falar, prédios e espaços pequenos, né? Sim, vamos brincar em casa, então. Vamos fazer uma cabana, vamos fazer isso. Isso é tão importante para a parte emocional, de vínculo da criança, que está ligado também no desenvolvimento. Isso é muito importante. Pessoal, a gente vai dar uma pausa de 1 minutinho, rapidinho, só porque a gente está com mais uma convidada chegando, que ela tinha um compromisso com a filha dela. E a gente sabe aqui, né, que a correria das mães é grande, a gente entende. A gente vai dar uma pausa rapidinho e a gente já volta. Então, beleza, pessoal, não sai daí que a gente já volta.
também, né, tendo crianças dentro do Instituto. E é isso, sou uma das organizadoras, uma da idealizadora também do Brincadeira. Está sem som. Oh, já voltou? Pessoal, já resolvido. Agora a Joelma vai ter que se apresentar de novo. Vocês perderam as nossas piadinhas internas, mas sorte de vocês, inclusive. O que aconteceu? A gente tinha prestado Som. atenção. Tá. Então se apresenta de novo pra gente. Sou a diretora do Benjamin, psicóloga também. Atendemos as crianças TEA lá também, né? Vocês já me conhecem, mas eu vou falar. E sou uma das organizadoras do Brincadeira, né? Que foi um sucesso. Gente, foi incrível. E vai ter segunda dose, terceira dose. Só o começo. É Mônica. Isso, eu sou uma das líderes, né, do movimento Mais Coragem, Identificos aqui de Ariquemes. Também sou mãe atípica, tenho 2 crianças, né? E também sou ativista na área, já tem algum tempo. E acho que vocês já me conhecem. Já conhecemos, já conhecemos. E sou também acadêmica de terapia ocupacional. Longe? Tá longe? Já melhorou? Tudo certo? Longe? Né? Chega perto? Tá bom. Pessoal, então vamos aqui já começar respondendo algumas perguntas que o pessoal enviou no na caixinha de perguntas. Perfeito. Eu vou até já falar para você que está aí assistindo. Se você não mandou alguma pergunta na caixinha de perguntas e quiser mandar agora aqui na live, pode mandar também, tá? Aproveita que a gente responde. E outra coisa, pessoal, não esqueça do sorteio, tá? Da cesta do Dia das Mães, que inclusive maravilhosa. Eu gostaria até de ganhar uma cesta do Dia das Mães. Aí eu também, né? Vai que meu marido Vai que tá né, gente? assistindo, né? E precisa olha lá certinho todos os requisitos para poder participar do sorteio da cesta no final, as regras, tá? Exatamente. Tem que seguir os seguir perfis, os está lá perfis. informado, comentar o nome de 2 amigos e mais outras regras. Dá umas olhadinhas lá, cumpre tudo para a gente poder fazer o sorteio e dar essa cesta para vocês, hein? Uma das perguntas, pessoal, é como surgiu essa ideia do Brincadeia? Quem vai começar a responder? Eu posso falar. Então, a Fernanda Calmon, né, ela convidou a Neia para a gente fazer esse movimento. Mas até então a gente não sabia exatamente o que era. Aí ela postou um vídeo, né, Isso. de qual seria essa organização, como que a gente organizaria esse evento, né, voltado para as famílias atípicas. E, gente, eu topei na hora. E aí eu acabei topando e falei assim, eu posso convidar outras pessoas, porque, né, a gente tem amizade e sabe também do interesse. E aí eu pensei, eu lembrei da Cristiane, lembrei da Letícia, lembrei da Mônica também. E aí a Neia já estava, porque ela também Foi uma das primeiras foi uma que a das Fernanda convidou. Né? E eu falei, topei na hora, falei, nossa, Já- eu já tinha vontade de fazer algo sobre. Né? Eu sempre pensei e tenho assim, analisado o que a gente, assim, nós poderíamos fazer, né, enquanto instituto que trabalha com essas crianças, uma parte social. Né? É importante isso, essa parte social é importante. E é algo que é do meu coração mesmo, né? A gente sabe que é difícil ter um lugar que essas famílias pudessem se sentir confortável em certos eventos, porque, querendo ou não, mesmo que seja um evento diferente, que não seja específico para eles, existe ali o olhar, né, que acaba fazendo com que essas famílias se sintam assim desconfortável, né, e acabam tendo resistência de participar. E o intuito do Brincadeira é justamente esse, para que as famílias pudessem ir e se sentissem à vontade, com os filhos, e que tá tudo bem, né, deles ter assim algumas situações que quem tem conhecimento sabe que é algo que acontece, né, e que existe um olhar que não é julgador, né? Aqui no escritório, meninas, quem já nos conhece há mais tempo sabe que a gente tem um projeto que é voltado para as mães, que é o Círculo de Apoio a Mães, né? Eu tenho esse projeto, é um sonho antigo e que eu
tenho tentado trazer para junto do meu trabalho. Tem conseguindo fazer de forma conjunta, para a gente acaba ficando mais fácil, né? Mais tranquilo. O meu projeto, a minha idealização é trabalhar de forma que a gente consiga fazer eventos onde essas mães consigam se divertir verdadeiramente. Então, qual era o meu objetivo, né? Inicialmente, quando eu pensei em fazer algo, quando eu estava pensando em fazer algo? Fazer um evento com o apoio das clínicas e das profissionais, para que esses profissionais pudessem cuidar das crianças, oferecer um ambiente que essas crianças pudessem se divertir, enquanto as mães se sentissem confortáveis para ter um momento só para elas, né? Então, quando a Joelma me falou do Brincateia, eu já pensei voltar para esse lado. Falei, nossa, agora casou certinho as ideias, né? Porque você, às vezes, não é o seu projeto idêntico, mas é algo que a gente consegue unir as ideias para conseguir fazer, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Exatamente. Eu acho que o Brincateia, ele tornou, assim, algo tão incrível que o intuito da Fernanda era fazer em praça livre, falar que ia ter 2, 3, 4 pessoas lá, aberto, e que era para levar as crianças para brincar. E, de repente, virou essa coisa, um puxou o outro. Eu falo que eu nunca consigo trabalhar sozinho, tem que sair puxando todos juntos. E o que era para ser para as crianças se tornou para as mães, se tornou para a família, se tornou em geral. Então, eu acho que o Brincateia foi o primeiro, somente agora a gente vai aprender a direcionar muito a isso, porque a gente tem mães que não conseguem passar uma escova no cabelo durante o dia. Então, a criança está assistida ali com um profissional no momento e a mãe está sendo cuidada em outro, é realmente algo que o Brincateia tem como objetivo. Então, vai surgir outros aí, que o principal é as crianças atípicas, é as mães, de questão emocional, que elas precisam se divertir, precisam desse momento, mas o Brincateia vai muito além disso daí. Então, foi só o primeiro e vai vir muito mais. A Letícia já levou a gente lá para a Bahia, Pois foi um ambiente maravilhoso. Foi uma descoberta, né? Foi um ótimo exemplo de como funciona bem o trabalho em equipe. Porque cada um chegou com uma pecinha e foi montando. Então, O evento ficou maravilhoso. A Vanessa, que é a que estava comigo na questão da organização de materiais alternativos, brincadeiras lúdicas ali, tia Vanessa é incrível. Nossa, foi uma parceirona. Foi. Nossa, Próxima vez ela vai participar de Com certeza ela vai. Ela é uma parceira que realmente se dedica muito ao trabalho com as crianças. Você também, né? Também. Mas a questão da organização, a gente vai chamar muitos parceiros novos e tem mais a crescer ainda. Mas a sementinha da Fernanda, a ideia principal dela ali de início, já não existe mais. Já está numa árvore muito grande já. Vai crescer cada vez mais. Eu acredito que assim, muitas pessoas, né, que às vezes ficaram de fora, né, desse primeiro, mas que no segundo já se colocaram, né, de estar juntos, né? E assim, o Brincateia foi algo muito bom, porque eu digo até pela minha neta mesmo, né, que ela, tipo assim, todo mundo se ajudando, né? Então, assim, a gente não conseguia ver um olhar diferenciado, né? Então, assim, todo mundo se ajudaram, ela não, né, não tem aquela muita mobilidade, tal, mas assim, as pessoas iam ali, seguravam ela, teve umas crianças que levou ela para o escorregador, sabe? Então, aquilo dali foi muito importante. Eu, como mãe, vendo tudo aquilo, então, assim, eu falo como, né, uma das idealizadoras, uma das líderes, mas também falo como mãe, né? Então, assim, a gente, como mãe, vê aquilo dali, é muito gratificante, né? E depois de tudo isso, eu tive, né, teve muitas mães que foram, que é da ecoterapia, ficaram assim, nossa, Letícia, foi muito bom. Então, essas mães estão encorajando as outras mães que não foram. Que muitas mães teve a fala de tipo assim, mas será mesmo? Então, muitas pessoas, será que isso vai dar certo? Não, meu filho vai lá e vai se frustrar. Tá, e se frustrar? Ali teve criança assim, que chorou. Mas aí todo mundo ali teve aquele acolhimento e todo mundo sabia o que ele estava se passando com ele e cada um respeitou o limite do outro, né? Então, assim, eu achei bastante importante porque, assim, mesmo que o objetivo era das mães ficarem, né, ter os atendimentos, as crianças terem os atendimentos, mas eu não vi isso ali.
o que eu vi ali foi um acolhimento. Então, muitas mães, umas acolheram o filho da outra, né? Então, isso eu achei muito importante, né? Porque assim, a gente está correndo para um lado e para o outro, a Yasmin ficou na mão de um, na mão de outro, para ela estava tudo bem, né? Então, para ela foi assim muito gratificante, como no olhar de todas as crianças a gente sentia segurança. Porque quando eles estão num ambiente que não deixa eles desenvolverem, eles não se sentem acolhidos, eles não se sentem confiantes, né? E ali eles se sentiram, tipo, eu tô em casa. Então eu achei bastante importante isso. Eu também, como mãe atípica também, né? Nós estávamos comentando depois, né? Porque acaba vindo os comentários, como foi. E assim, o que nós observamos, né? Que ainda que não foi falado. Nós, na organização, foi tudo fluindo, né? A gente ia lá para olhar o local, como que ia colocar os brinquedos, aonde que a tia Neia ia ficar, aonde que ia ficar a comida. E aí, depois foi decidido onde que ia ficar cada lugar. E o que nós observamos e tiramos disso? O lugar que tinha mais barulho, que eram os brinquedos grandes, então ficou afastado do lugar onde que a tia Neia ficou. O lugar que a tia Neia ficou é um lugar mais tranquilo, mais sereno, teve as pinturas. Então, aquelas crianças que gostam de mais barulho, o meu Anthony ficou lá nos brinquedos grandes, onde que estava aquela muvuca das crianças brincando para lá e para cá. O Pietro, que é uma criança que tem mais sensibilidade, o que ele fez? Foi lá para o cantinho da Tia Neia, foi pintar, onde que ele gosta de chão, ele gosta de brincadeiras mais leves. Então, ele foi para lá. Então, nós conseguimos atingir o objetivo de ter uma brincadeira que é inclusão, ambos os lados. Acolhemos todos perfeitamente. Gente, e o que foi a alimentação, né? A gente com medo, assim, de não conseguir atender todo mundo, de, às vezes, ter um desperdício de um lado e faltar alimentação do outro. E a gente conseguiu fazer num ambiente separado, a gente teve um apoio incrível dos acadêmicos. Eles chegaram, fizeram, assim, a diferença e fizeram tudo organizado, serviram nas mesas, serviram frutas nas mesas, já as porções, os pais brincavam, saíam lá, se alimentavam, voltavam a brincar. Então, assim, naquele dia, quando eu fui para casa com os meus filhos, porque meu marido estava viajando, eu comecei a chorar na estrada. Imagina chorando. Aí meus filhos, que foi, mamãe? Que foi? Eu falei assim, é um choro de alívio, porque assim, você fica muito preocupada. Você pensa assim, gente, e se chover? E se alguém se machucar? E se a comida não der? E se, sei lá, e se der tudo errado, né? Você fica com esse medo. Porque, na verdade, a gente nunca pensa vai dar tudo certo. A gente nunca pensa isso. A gente pensa na praia. Mas nós somos tão abençoados que até o tempo. Não, gente, mas foi como eu falei. Eu tive uma conversinha ali, né? E falei assim: olha, Senhor, é o nosso primeiro, então as coisas têm que fluir. Gente, fluiu de tanta maneira assim, né? Que não precisou de. Tanto que a gente estava tão preocupado do sol quente, de colocar isso aqui. Foi tudo muito bom, né? Então, assim, eu acho que foi assim muito importante, né? Graças a Deus a gente teve assim, uns parceiros muito legais, né, ali dentro da APA, porque abriram as portas, a gente teve lugar ali onde que os meninos foram cuidar, né, tendo tudo, né, uma cozinha gourmet e mais um espaço, né, e tudo, então foi maravilhoso, né? Tipo, não sei se pode falar, né? Foi desenhado para nós, parece. Foi. Gente, e sem dizer que os patrocinadores foram espetaculares, né? Foram, assim, nossos grandes colaboradores. A gente teve aí clínicas que nos apoiaram, tivemos aí alguns que não quiseram que o nome fosse divulgado, né? Mas que, nossa, foi super. Né? Então, foi Uma bênção, né? Foi um conjunto de várias pessoas, de vários lugares, né, independente se era clínico ou não, que assim, quis patrocinar, quis fazer parte desse momento. Então,
é aquilo que a gente falou. Acho que um sozinho não consegue, né? São várias pessoas ali, né? Os nossos patrocinadores foram espetaculares. Sim. O doutor vai fazer mais perguntas aqui. O pessoal mandando, para a gente responder o povo que mandou mensagem nas... Meninas, houve alguma situação de emergência ou imprevisto durante o evento? Não. Como lidaram com isso? Eu posso fazer essa sinceramente, porque eu não estava lá. Olha, Durante o evento, durante o evento não, mas nos bastidores. Antes da preparação. Gente, eu cheguei lá, porque de manhã nós tivemos o atendimento normal na ecoterapia, então eu já fui para a ecoterapia, fui 7 da manhã. Não fui para casa almoçar, porque né, a gente parou de atender, era às 11 horas, e aí a gente foi pegar a mesa e a gente foi tudo. Daí a hora que eu pensei, agora eu vou embora. Mas daí já era 1 hora, a gente estava trazendo os brinquedos, então eu fiquei daquele jeito mesmo. E aí, né, conduzimos a tarde toda, e eu tinha o balé da Yasmine à noite. E aí eu peguei e fiz o quê? Só fui do jeito que eu estava. E aí eu falava, meu Deus, eu devo tá muito mal, né? Mas foi muito bom o cansaço. No domingo, eu não conseguia pisar os meus pés no chão. Duas. Porque eu estava muito cansada. Mas, gente, é gratificante demais, sabe? O cansaço, mas quando você olha, você lembra aquele sorrisinho, aqueles abraços que eles chegavam para agradecer, sabe? Aquelas mães emocionadas, porque, tipo, meu Deus, aquilo dali, a gente, tipo assim, a gente se preocupou com elas, né? A gente se preocupou, a gente acolheu elas com todos os problemas, com tudo que tem, mas a gente teve esse acolhimento, né? Então, o cansaço vai tudo embora. Mas eu e a Mônica, até no dia mesmo do Brincatéria, almoçou, gente. Ixi, eu fico meio melancia. A gente não conseguiu almoçar, porque Nem os lanches lá eu tô fazendo a correria, e aí quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, é o tempo de chegar em casa, aí, sabe, engolir a comida, e aí eu ainda tive que levar as crianças, né, que eu achando que o Alisson ia levar. Eu não tô assistindo assim. Aí você não colaborou muito nessa hora, não. Aí eu acabei. Mas ele colaborou no picolé, já foi... não, ele já foi assim, nossa, ele foi uma festa, picolé, uma festa. Gente, você vê aquelas crianças indo lá pegando aqueles picolé e comendo e pegando. Gente, Nossa. a mãe virou e falou assim, mas ele não come picolé. E eu digo, mãe, ele come picolé. Aí a mãe disse, olha pra mim e disse, não, mas ele não come. Eu, mãe, ele come. E o menino com a boca toda vermelha aqui, né? E ela dizendo que não comia, daí ela ficou assim, né? Daí depois eu falei assim, mãe, mas se você falar que ele não come, ele não vai comer, porque você tá dando esse limite. Tem que falar que ele come dele. Ela, é mesmo, né? O menino comeu assim, só que eu vi uns 3 picolé. Ele sentou, eu até tirei uma foto. Sentou, menino, e ó, manda picolé. Levantou, pegou outro e ó, picolé. Eu falei, gente. Mas é engraçado, porque às vezes numa dessa tem algum que realmente não tem costume, né? Mas ali na interação, vendo todo mundo brincando, se sentiu mais integrado e às vezes é uma primeira vez que chupou picolé na vida mesmo. Às vezes acontece, né? Isso que é muito legal. Ele teve aquele desbloqueio ali, né? Porque ele de outras crianças, né? Gente, o que o público nem imagina que aconteceu nos bastidores do Brincateia. Acho que a gente falou tudo já. Eu acho que nós fizemos bastante atividade física, sabe? De braço. Porque assim, de braço, eu falo que os meus braços, gente, de tanto pegar refrigerante. E os garrafão de água. Garrafão de água. E aí, olha, eu ainda tinha que pegar o carro emprestado da sogra. E porque, do relógio, né? Meu carro não cabia. Eu falei, gente, vou ter que pegar o carro da sogra emprestado. Aí pedi pra ela, ela disse, não, mas o melhor, né? Porque à tarde eu nem podia ir com as meninas, porque eu estava sozinha com as meninas na sexta-feira. Daí ela. Não, aí eu falei, não, vamos junto. Só que começou a dar hora dela ir para a apresentação, né? Na sexta-feira, daí ela falava assim: olha a hora, olha a hora. O tempo inteiro, ela, olha a hora, sabe? Vai dar tempo, Yasmina. Olha, o tempo inteiro, né? Então, assim, para ela também foi muito bom, né? Que ela deu risada, ela se divertiu. Então, assim. Eu acho que mesmo com tudo, eu acho que até numa festa de aniversário que a gente tem, né, que a gente faz com os filhos da gente, é aquela coisa tensa, né? Porque a gente tem aquela mania de tudo tem que dar perfeito, tudo tem que ser perfeito, né? Mas, assim, os cansaços, né, algumas intervenções que deu, algumas coisas que der,
mas a gente estava ali tão focada, a gente estava tão bem que a gente nem passou batida, assim. Mas, ó, faltou, deu problema no microfone, porque a Neia falou que ia levar o microfone dela. Aí o microfone, ela esqueceu de levar o microfone, aí eu falei, meu Deus, vou ter que ir lá no instituto pegar o microfone do instituto. Aí o microfone não tava. Mas era microfone direito. que a gente gritando Não, lá pra fazer sorteio. Não tava Domingo não, dos sorteios. A gente ganhou muitos brindes. Eu né? acho que uma das coisas que foi assim nos bastidores que eu acho que vale a pena a gente falar é a questão do que a gente levaria. Vamos levar alimentação? Mas as crianças têm seletividade alimentar. Então, isso lá no nosso grupo foi uma discussão É um debate. que foi bastante assim, pensada. o que nós vamos levar de brinquedos? Então, tivemos que escolher brinquedos que pegassem o público pequeno, o público maior. A questão de mídia, vamos chamar esse parceiro, vamos divulgar aqui, cadê a logo desse? Então, assim, essas coisas nos bastidores, a gente estava decidindo o que a gente ia levar para as mães, por exemplo. Aquela mãe vai levar alguma coisa de maquiagem, vamos levar alguma coisa de brinco. Então, a gente tentou agradar todos os públicos. A gente pensou em tudo. Na Cachorro quente, questão- né? Que nem, vamos na colocar questão o de milho. Não, alimentação. coloca Milho milho, porque, gente, a maioria das crianças é seletiva, então não Porque a gente come. estava com muitas mães ali, mães atípicas, então elas já tinham essa visão, por exemplo, eu não tenho, minha dificuldade maior foi selecionar das atividades junto com a Vanessa, selecionar atividades e brincadeiras ali cognitivas que a gente queria levar também para as crianças de um modo que a gente fosse agradar a todos. Levamos muita atividade, tivemos muito trabalho para carregar todo aquele material, mas valeu a pena. Questão da pintura, tem criança que não gosta de pinturar, tem criança que já gosta de pintura. Então essa parte ali nos bastidores foi eu não falo que não foi nem fechado, foi muito divertida, porque a gente queria agradar realmente a todos. A Então, segurança também, né? A gente escolheu os brinquedos entrou também pensando muito na nessa segurança das parte. crianças. Porque isso é importante, não é só para todas as crianças, gente. Principalmente por ser a primeira vez, né? Exatamente. Criamos o grupo, vamos fazer o evento, mas e aí? A gente Como foi que 15 vai dias, ser? né? Aham. foi muito rápido. Aham. Essa parte de organização nossa, Vocês mandaram muito bem. Mas na próxima a gente vai deixar muito mais organizado. Vai. Depois que a gente não vai fazer, vai A gente já anotou o que a gente precisa fazer diferente, né? Então já está Exatamente. anotadinho. E aqui no escritório eu preciso agradecer, você falou do cachorro quente, eu preciso agradecer as meninas. Gente, que Nossa, cachorro quente. Eu só tem comi cachorro quente em casa, porque lá eu não consegui comer. As meninas, a Fernanda estava aqui, elas se reuniram, foram na casa de uma, fizeram o cachorro quente. olha que interessante. Olha pra As você ver o duas envolvimento, né? As duas meninas que eu levei para pintura, elas ficaram ali até 5h30. Às 18 elas entraram para trabalhar numa festa e foram até às 22. Então elas ficaram a tarde toda sentada pintando pra gente e à noite ainda foram trabalhar. Então é questão assim de muita dedicação. Elas são Dedicação mesmo. aham, muito pessoal. mesmo. A Vanessa, que estava comigo o tempo todo. Parceiros em geral, que a gente não vai agradecer um a um aqui, porque a gente vai ser injusto. Não, a gente esquece o nome, né? Eu acho geral. que Mas eu acho que os bastidores aqui a gente discutiu muito bem que a gente levaria e vamos levar mais ainda. Os bastidores aqui no escritório, eu enchendo o saco do marketing. Já postou isso, já postou aquilo, faz a arte disso, tá faltando patrocinador tal. Não, o Guilherme tá ali pra não me deixar mentir. Não, mas foi assim muito bom. Nossa, tem assim, eu acho que desde do princípio da organização, de todas aquelas correrias, dos parceiros, né? Que foi maravilhoso. Desde o local, eu acho que o local também foi muito bom, que eu espero, tá, gente? Eu espero que no próximo ano a gente, né, se puder, os parceiros continuarem. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. De que vocês conhecem? Tem alguém que às vezes ficou pensando, eu não sei como é que vai ser, assim, porque ia ser o primeiro, mas que já está comprometido para ir pro segundo, para participar? Eu acho que todos. Aconteceu realmente? Nós tivemos mais inscrições do que participantes, até assim. Isso. Teve bastante adesão, foi bastante gente, mas o número de inscrição era muito maior. Até era 74 famílias, Isso. gente, foram Até por isso que a gente ficou cadastradas, né? Mas eu vejo que eu não vejo que essas famílias, elas se empolgaram e elas realmente queriam participar.
Mas, pelo menos é a minha visão que eu vejo, né? Eu, enquanto mãe mesmo, porque às vezes a gente tem um filho lá com muitos atrasos e com muitas dificuldades, essa família ela vai repensar, sabe? Será que realmente eu vou Bate uma conseguir? insegurança, medo. Eu vou me sentir seguro, meu filho também vai se sentir bem, ele vai conseguir. Então, eu vejo que o primeiro, a gente divulgando, falando como que foi, de repente os próximos a gente vai ter mais Exatamente. famílias participando, porque elas vão falar assim, foi muita gente falando, né, que foi ótimo, que foi tranquilo. Eu conheço o fulano que foi. Que foi, O exatamente. medo que eu tinha, eu vi que não acontece, não tem esse perigo. Eu acho isso que eu tava pensando. Eu acho que a gente não tem tanto isso, né? A gente não tem essa junção, né, de famílias atípicas. Então, o que que acontece? Muitos que se inscreveram, né? Muitos, né, que eu conheço, que se inscreveram, eles falaram, eu me inscrevi para me preparar para mim ir, mas quando chegou no momento, Se sentiu inseguro. eu me senti inseguro, porque como que eles vão olhar? Porque já estão tão acostumados, né? Em ir para uma festa, ir para algum lugar e chegar lá, a família, todo mundo, sabe, receber com um olhar diferente. E não precisa. Nós, mães atípicas, não precisamos que uma pessoa fale para você o que eles estão sentindo. Só basta o olhar deles, você já está sendo, eles já estão te julgando. E é normal. Nós, mães atípicas, quando vê esse olhar, a gente já identifica, né? Pode ser, pode não ser, mas é o que a gente sente, né? Então, assim, muitas mães falaram, Letícia, olha, eu queria muito ter ido, mas quando eu cheguei na hora, eu falei assim, e se meu filho não comportar? E se as pessoas julgar? E se meu filho der uma crise lá? Então, eu tive tantas perguntas que eu preferi ficar em casa. E eu falei assim, então na próxima você vai, porque foi muito bom. Então, assim, isso mesmo. Desculpa, Letícia. Não, eu sinto isso até nos encontros que eu até comento com a Joelma, nos encontros que a gente faz aqui no escritório para as mães. Às vezes a gente traz uma psicóloga, a gente acha que vai conseguir reunir, conversar, e muitas vezes a gente não tem tanta adesão. Mas exatamente por isso, é difícil sair de casa. Muitas vezes essas mães não têm o apoio, não têm o suporte, e aí você precisa ter alguém com quem deixar. E era exatamente isso que a gente pensou no Brincateia, né? Um lugar onde essas mães pudessem ir e lá elas teriam esse suporte. Então é exatamente isso que você falou. Seria uma junção. Isso, acredito que nos próximos, né? Várias mães se sentirão mais à vontade para ir, mais seguras para ir, para participar. E algumas também, às vezes, eu tenho uma mãe, por exemplo, que aí o filho ficou doente. Então, a gente sabe que quem tem criança... Nossa, Eu sei, por exemplo, a Miriam, que é de Jaru, o filho dela vem uma vez na semana fazer aula comigo aqui em Arquemes, ela veio de Jaru para cá somente. Eu vi, eu falei, gente, que show! Ai, que maravilha. Foi até um brinde, né? Então, assim, é sensacional. E teve uma pessoa de Jaru também que já quer o Brincateia lá em Jaru, quem sabe aí, ó, vai vir. Aí, ó. Brincateia Por favor, de lado, Brincateia. a sementinha. Minha família é de lá, gente. Ai. a sementinha virando já uma árvore, né? E eu fiz essa pergunta já para aproveitar que o pessoal que está nos assistindo aí, você que participou, ou então você que está assistindo a live para entender melhor como funciona e quer participar dos próximos, leva para frente isso aqui. Encaminha o vídeo, encaminha as publicações aqui no perfil no perfil das meninas também tem explicando como foi e como que a gente pretende que sejam os próximos, para garantir que a gente consiga fazer cada vez melhor para vocês. Tá. E esclarecer também que não, o nome foi Brincateia em alusão ao mês, né? Mas era para todas as crianças, todas as deficiências, né? Na verdade, para as famílias atípicas, não só para as crianças com TEA, né? Eu vejo que muitas famílias, elas têm essa ideia de que, Brincateia, então não é para outras. Eu acho que nós mesmos nos excluímos dessa situação, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que nós somos um grupo atípico e que estão todos ali, independente se é TEA, enfim, se é intelectual, físico, enfim, todos os transtornos e deficiências estão incluídos. Então, às vezes a gente precisa ser muito específico
Mas eu acredito que a gente precisa deixar de pensar dessa forma. Com certeza. Pensar que nós somos um grupo e a gente não tem que dizer, ó, não, só pro TEA, ou é só para quem é deficiente físico, ou é só pro Down. Então, quando a gente se dividir dentro da nossa própria comunidade, quem está fora vai ver a gente dessa forma. Então, eu acredito que a gente precisa mudar essa forma de pensar, essa mentalidade, porque para mim, se é de TEA, se é de Down, se é tudo, para mim é tudo, faz parte, nós somos uma comunidade. São as mesmas dificuldades, né? Não digo as mesmas, mas são muito parecidas. São situações assim que um vai saber acolher o outro. Então, assim, realmente é uma divisão que não faz sentido, né? Exatamente. Mas aí a gente tem que ser detalhado. Não é para todo mundo, é do TEA, mas é para todo mundo. Mas assim, eu acho que a nossa sociedade mostra isso, né? Então, mas aí Então, assim, o que a gente precisa de agora em diante é mostrar para os pais, né? Mães atípicas, famílias atípicas, não quer dizer que atípicos é só de uma criança com paralisia, ou só é com TEA, ou só é... Não, é igual os direitos, né? O direito de você ter uma terapia, o direito de você ter tudo, é para todos, não é só para uma deficiência, né? Então, assim, a gente precisa colocar para as pessoas isso, é para todos. Não existe essa separação. Né? Nós somos mães atípicas e pronto. Inclusive, o direito a ter acesso à terapia são para deficientes. Antes até do diagnóstico, né? Sim. Muitas vezes você precisa passar por isso para conseguir fazer um diagnóstico. Então, não faz sentido a gente ter realmente esse pensamento. Eu penso dessa forma, porque vamos supor que a gente faça do Down, por exemplo. Vou estar lá, gente. Por quê? É Down, mas é de todo mundo. Todos. Então, quando a gente consegue fazer isso de uma forma geral, eu acho que a gente consegue mostrar para essa sociedade que está aqui, que a gente muitas vezes... Que essas dificuldades precisam ser Exatamente. E a gente mostra, não, com eles não tem isso. Se é do TEA, é de todo mundo. Sim. Né? Então, faz parte. Então, vamos também se juntar a eles. Exatamente. Então, a inclusão, eu acho que começa dentro da gente, que é a família típica. Nós que precisamos trabalhar isso em nós, para que a gente pudesse mostrar para essas pessoas que nós somos um grupo só. Né? Que nós somos diferentes. Nós estamos atrás do mesmo objetivo. Exatamente. Né? E que a diferença é que faz a concepção da comunidade, da sociedade. E as pessoas, todo mundo fosse igual. Que chato que seria. Essas informações que vocês estão apresentando é tão importante, porque muitas vezes a gente vê discursos mesmos, né, falando sobre obrigações, muitas vezes do poder público, ou às vezes a falta de inclusão. Mas nós, enquanto pessoas, no dia a dia, no mercado, na festa, como é a nossa reação quando a gente vê uma criança tendo uma crise? Né? Porque muitas vezes a gente fala tanto de preconceito, mas a gente julga a mãe, a gente julga a criança, a gente não ensina os nossos filhos que eles precisam saber lidar com todas as diferenças em todos os locais. Esses dias eu estava vendo um vídeo da mãe falando assim que a criança nunca recebe convite, por exemplo, para ir no aniversário. E aí são coisinhas que a gente vê no dia a dia, na vida de todo mundo, e que se a gente começar a ter mais conhecimento, correr mais atrás, assistir, se inteirar, não é um problema que está me atingindo, não é algo que está na minha família, eu não preciso saber a respeito? Precisa saber, a gente vive numa sociedade, a gente vive com todos. Então é obrigação nossa ter conhecimento sobre tudo, pelo menos naquilo que for o mínimo, né? Para a gente conseguir chegar, sei lá, talvez mais para frente, as pessoas se sentirem mais acolhidas, não só em eventos que sejam realizados para essas famílias, mas em todos os lugares, né? Eu falo assim, eu falo de uma forma assim, porque às vezes você não quer ter esse conhecimento do outro, né? Da deficiência do outro, da família, né? Atípica, você não quer se envolver, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vocês já perguntaram para uma criança o que é autismo? Autista. Hoje eu fiz uma pergunta dessa, e a criança me respondeu o seguinte: autista para mim é aquele que só bate, tia. Vou colocar o nome dele aqui de João. João falou para mim assim, eu falei, por que, João? Porque o amiguinho lá que é autista lá, ele usa até aquela faixinha, ele só bate. Aí eu
fui explicar. Aí daqui a pouco ele saiu andando. E aí voltou novamente e o amiguinho bateu nele. E aí ele olhou pra mim e falou assim: tá vendo, tia? Eu falei que autista é só o que bate? Não importa o que você falou, autista pra mim é só o que bate. A visão que as crianças estão tendo das crianças autistas, eu acho que é muito essa questão nossa de sociedade. A gente não sabe o que é o autista. Então, ele colocou ali na cabecinha dele que o autista só é aquilo que bate. Lá no mês do autismo, todo mundo fala, a escola faz aqueles vídeos maravilhosos de autista, mas vocês estão colocando realmente no dia a dia que para a criança aprende por quê? Que ele tá batendo? Será que é porque ele não sabe se comunicar? Exemplo e repetição. Será que a gente pode ciência se fala comunicar isso? com ele de uma forma Então, assim? vamos mostrar um pouquinho mais para as outras crianças que o autismo não é aquilo dali, que não é. E ele colocou naquele pensamento, quando ele me afirmou que a criança o autista é só o que bate, de uma maneira que me fez repensar. Será que todas as crianças da sala dele têm esse mesmo pensamento? Provável. Bem provável, porque é uma criança ali que está agredindo os colegas. Então, aquela campanha lá do mês bonitinho de abril, ela vai ter que ser repassada ali, eu acho que quase semanalmente para a escola. Vamos colocar ali o que é uma criança autista, o que é o autismo. É um trabalho contínuo, né? Trabalho Ah, contínuo, não pode é o parar. trabalho aqui, é o trabalho em casa, é o trabalho. Se você vai no mercado, você encontrou uma pessoa com. É o trabalho de levar a informação, de explicar que o acolhimento é necessário, levar a conscientização. Só assim. Sempre que você tiver a oportunidade de você conseguir passar aí um pouquinho de conhecimento para abrir a mente dessas pessoas, no futuro, que eu espero que seja o quanto antes, mas não sendo antes, sendo um dia, a gente chega lá. Gente, mas se a gente for analisar, né, os tempos, Não, a gente já tem muita coisa que antes eles eram retirados da sociedade, né? Os casos mais leves ficavam ali, né? Enfim, tinha um certo rigor da família, né? E os casos mais graves eles eram retirados da sociedade, eles não. Então, quando entra no Brincateia, a gente fala bem assim que esses pais não têm muita coragem de levar os filhos. Eu tenho às vezes que falam que não vão à igreja, a criança tem 5 anos, eles não vão à igreja há 5 anos. Que eles não querem tirar essa criança de dentro de casa e colocar, eles falam até em exposição. Quando eu convidei uma família para ir no Brincateia, de forma bem assim, vamos lá, nós vamos brincar. A primeira pergunta que ela me fez foi: vai ter muita gente? É o medo, né? Medo de levar num ambiente que tem muita gente, porque parece que vai sufocar a criança. Não, mas vamos para brincar e se divertir e tal. Vou pensar. Não apareceram. Porque não tiveram ainda essa coragem de levar a criança para esse momento, e até mesmo os pais não têm ainda segurança nesse sentido de tirar a criança de casa. E ele não precisa ir para ficar muito tempo. Ele começar a levar essa criança, ele vai aos poucos. Porque às vezes essa criança realmente ela não fica, porque ela realmente tem um monte de atraso significativo, que ela precisa se manter naquele ambiente. Mas enquanto isso eu vou deixar ele na bolha, isso vai ajudar ele até quando? Uma hora ele vai querer sair. É dolorido a gente sair da zona de conforto, gente. Mas ela é necessária. Exatamente. A gente não evolui se a gente não se propor a sair. Então, eu vou sair, nem que seja um pouquinho. E eu vou aumentando esse tempo. Esse pouquinho, um dia vai ficar um montão. Né? Então, mas para isso, eu preciso me propor. Quando vem uma mãe ou uma avó perguntar: nossa, mas o seu filho consegue ficar na igreja? Porque geralmente é uma hora e pouco, né? Celebração. Mas consegue ficar de boa, não sei o quê, né? E o Pietro, como todos conhecem, ele tem, né? Ainda tem muitos atrasos, mas assim, o principal dele é a questão de luzes, de barulho. Então, para ficar dentro, né, de uma igreja é bem difícil. Só que eu vou e falo assim: você tem que começar. Seu filho não vai para as terapias? Vai para as terapias, né? A igreja é o melhor lugar que ele tem que estar. Ele tem que ir para a igreja também.
Então, não é igual lá na terapia, não é que você vai chegar lá na igreja a primeira vez, a criança vai se Vai ficar uma hora lá parada. Não, você acha que é mil maravilhas? Não é. Só que para você chegar no objetivo da criança ir lá e participar mais para frente, você tem que levar todos os domingos, porque crianças é rotina. Então, se você vai todo final de semana e leva a criança, na hora ela vai conseguir ficar naquele ambiente. Então, é a mesma coisa de sair, de brincar. Se a criança está ali habituada a, de vez em quando, ir para um parquinho, né? Temos o jardim botânico, que é mais fechado, geralmente as mães levam as crianças lá. Então, assim, tem que sair da zona de conforto. Agora, se você pegar a criança e somente levar na escola e levar para terapia e a criança não ter um momento de socialização, a criança não ter momento de lazer, essa criança vai ficar na bolha ali e não vai evoluir. Porque para ela evoluir, ela tem que ter todos os ambientes possíveis para ela ter uma evolução, né? Olha a nossa responsabilidade. Já pensou a mãe chegar pra gente e falar, ó, a primeira vez que eu levei meu filho no parque foi no Brincateia, nós temos que fazer isso aí mais vezes. Não, perfeito. Eu entrei nessa parte para falar exatamente isso. Ó, quem participou, né? Quem tá aqui na live tá falando que teve gente falando aqui que encontrou pessoas que há muito tempo não via. Mães aqui, como que é o nome dela? Exatamente. Então, assim, olha, agora é a nossa hora, nosso momento de fazer espalhar essa semente. Falei assim, olha, aconteceu, foi lindo. Vamos ficar de olho que quando acontecer, tem que ser todo mundo lá para se encontrar de novo. Ai, gente, aconteceu comigo lá no Brincateia para mim, porque eu falei assim, meu Deus, como que isso foi? Uma professora minha, acho que de 5º ano, 4º ano, não sei. Meu Deus, foi tão assim, para mim foi tão emocionante, que até hoje, quando eu lembro ainda me emociono, que tipo assim, a Joelma estava perto, né, Joelma? Quando ela me viu, aí tinha umas pessoas na frente, né? E aí ela foi tirando as pessoas. É a sogra, gente. Ela não falou, mas Deixa eu passar, deixa eu você tava lá. Também. Menina, ela falou assim, ela me olhou assim, sabe? As pessoas saindo, ela tirando as pessoas da frente. Aí ela veio e a gente se abraçou. Gente, vocês não têm ideia de como foi importante aquele abraço para mim, eu acho que para ela também, porque nós duas, no meio daquilo tudo, sabe, parecia que não tinha ninguém. Você sabe, quando ela me abraçou e eu abracei ela com tanta força, a gente chorou tanto. Todo mundo emocionado, né? Então, assim, meu Deus, aquilo foi tão importante para mim que eu falei assim, ainda falei para a Joelma, eu falei assim, nossa, eu já ganhei isso aqui tudo, né? Porque assim, olha, eu tinha lá a minha idade, né? E aí se encontrar depois de com 48 anos, uma pessoa que na época, quando eu era criança, né, a gente não tinha nem o que comer direito, a gente não tinha o que vestir, eu não tinha. Então, tipo assim, as roupas que eu ganhava eram das filhas dela, sabe? E ela sempre ali dando apoio, ela sempre, né, conversando, ela me levava para casa dela, sabe? Para brincar com os filhos dela. Então, assim, foi algo que me marcou tanto lá atrás que jamais eu ia imaginar que eu iria voltar a ver ela, né? Porque, tipo, olha quantos anos se passou, né? Esses são. Então, assim, quando ela me viu e a hora que eu olhei para frente, que eu vi ela e eu vi ela tirando as pessoas para ela me abraçar, gente, não tem preço, né? Então, para mim foi muito importante, foi muito bom aquele encontro, né? E assim, me faz assim, meu Deus, né? Olha quanto tempo, então, assim, faz você voltar lá atrás, né? Porque é onde você está naquele nível que a gente era naquela época, né? E de repente você vê uma pessoa que te apoiou, que te deu, né, uma escadinha para você subir. E você, claro, hoje não estou, né? Não sou rica, não sou nada. Mas a pessoa que eu sou hoje, eu tenho que agradecer muito. Nossa! Tem que agradecer muito aquela professora que não deixou eu cair, não deixou eu me desistir, ela me apoiou, ela me ajudou, sabe? Então, assim, eu tenho que agradecer muito ela. Nossa, professora, é bom demais, né? E assim, né? Porque a minha Beijo sogra, minha mãe que é professora. ela tem umas histórias, gente, assim, o Alex conta muito, assim, desse momento de criança, né? Ela era muito assim, eu fazia bolo, aí vinha todo mundo para comer o bolo dela, aquela galera, sabe? Eles são muito isso, né? Aí o Alisson um dia falou assim, o pai acho que fez um
morro, não sei para andar de bicicleta lá, sabe? Que é bem grande lá, né? Você viu? E assim, era uma galera que ia. E ela preparava as coisas para que as crianças pudessem ter esses momentos. Sim, e isso marca tanto na vida da gente, porque a primeira vez que eu fui na casa da Joelma, né, que a gente foi lá, e eu falei assim, gente, eu já tive aqui, eu tenho certeza, mas não sei como, porque era a primeira vez que eu estava indo lá. Então, o que que é aquilo, né? Veio em mim aqueles momentos de criança, o pé de manga, porque a gente brincava no pé de manga. Então, tudo aquilo assim me fez eu voltar lá na minha infância, né? E aí, de repente, quando, né? E a Joelma falando da sogra dela, né? E falando como que ela era. O dia que eu fiquei sabendo quem era, que eu vi ela no mercado, né? E ela não me viu, Benjamin, né? com o Benjamin, aí eu falei para a Joelma estava viajando, eu falei, Joelma, a sua sogra é tudo que você fala e mais um pouco. E falei para ela assim, E é interessante a gente imaginar que talvez o Brincateia tenha sido uma primeira oportunidade de se reunir com pessoas em que há muito tempo, de muitas famílias, que não tinham um ambiente seguro, tranquilo, com apoio para dar a vontade dessas famílias de saírem de casa para se encontrar. Entendeu? Superou a expectativa, né, impressionado, gente? E eu achei incrível de verdade. Esse depoimento da Letícia só reforça a importância, né, da infância, de uma infância acolhedora, uma infância alegre, que tem Boas esses lembranças, momentos, né? boas lembranças. Então, é muito importante a gente disponibilizar esse tipo né, esses momentos, né, para as crianças. E aí eu também quero falar sobre professora, que a minha mãe também é professora, maravilhosa. Até hoje a gente vai nos lugares assim, de que cada marmanjão vem lá, e professora, já chama de professora. E ela fazia ovo de Páscoa. Colocava a gente para entregar na Páscoa. Fazia o negocinho do coelho e pintava e a gente saía com a cestinha entregando os ovos. Professora Coisa de que professor. marca, gente, coisa de professor. Eu acho que de todas as titulações que tem, eu gosto muito. Eu sou profissional de educação física. Não, filho, eu sou professora. Eu amo esse termo de ser chamada de professora. Eu sou a tia Neia, sou a tia Neia. Hoje já tenho alunos que eu inseri na atividade física NEI com 6, 7 anos que já estão na faculdade. Eu sou a tia Neia deles. Hoje eu vejo. Ontem, por exemplo, eu vi o Eduardo jogando vôlei lá na São Lucas, em Porto Velho, tá na faculdade. E aí ele mandou para mim, tia Neia, eu tô aqui jogando vôlei. Por quê? Porque ele fez 5 anos de aula de vôlei comigo. Eu tenho ali um papel importante na vida deles, que então foram inseridos na atividade física, no esporte, por conta. Então, essa titulação professora é realmente também maravilhosa. Gosto, também tem uma situação, eu fui pro teatro, né, palestrar, e eu encontrei uma aluninha minha, gente, que eu dava aula no pré, fazendo psicologia. E eu falei, gente, que legal! Psicologia. Maravilhoso, né? Aí eu me senti um pouco velha também, né? Que eu falei, meu Deus do céu, mas tá tudo certo. Pessoal, vamos organizar. Saiu? Só um minutinho, acho que agora que desconectou ali, mas foi só agora, gente. Pode ficar tranquilo. Pessoal, já vai voltar aí o áudio. Quem não curtiu lá a postagem, não marcou o seu amigo, seus 2 amigos, e não seguiu os parceiros, segue lá que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, hein? Não perde. É pra fazer o suspense, pessoal. Se prepara. Mas tá com som, né? O som tá. Ela tá sem imagem. Mas foi só agora. Tá. Vamos, quando a gente voltar então agora com a imagem, vamos fazer o sorteio, Vi? Vamos. Pode ser? Vamos organizar então para fazer o sorteio da sexta, pessoal. E vamos encerrar, que hoje ainda é quinta-feira, né? Mas não é sextou ainda não. Não é sextou ainda. E eu sei que amanhã todo mundo acorda cedo. Mas se deixar, a gente tem a noite inteira para falar. Conversar. Muito assunto, né, gente? Gente, uma coisa também que eu achei tão, tão legal, teve umas 3 crianças que foi lá nos cavalos, né? E aí primeiro não queria ir, porque não conhecia, nunca tinha visto um cavalo.
Aí a gente foi fazendo, né, todo aquele jeito de aproximação, daí ele aceitou subir no cavalo. Mas ele ficou numa alegria tão grande que ele ria, sabe? E aí a mãe falou, meu Deus do céu, ele não pega nem cachorro nem gato, porque ele tem medo, e ele conseguiu subir no cavalo. Eu digo, mas isso é importante, né? Então, assim, aquela parte ali do convívio com um animal também foi bastante importante para Muito muitas legal. crianças. Muito legal mesmo. Ó, Letícia, o Ed Nelson disse que a Alana tá assistindo a live e te mandou um beijo. Ai, eu não vi. Gente, a Ana é uma menina que, ô, gente. Ai, a mãe tá muito feliz com ela. Pessoal, todo mundo ligado? Vamos fazer o sorteio? Depois a gente volta pra gente encerrar, tá, gente? Ah, não, beleza. Ah, tá. Fechou. Tem mais Eu pensei que eu já ia ter que eu pensei que eu ia já. Comentários. Pensei que eu já ia ter que fazer uma musiquinha aqui de jornal. Comentar. Porque Então vamos continuar. 87, aumentou Eu bastante. acabei de ver aqui no grupo, tinha uma patrocinadora, que é uma mãe atípica, que é a Drica, ela patrocinou um jantar, e aí a Elisete acabou de enviar lá no grupo, que estava lá jantando com a família. Gente, nós tivemos sorteio de jantar, manicure, pedicure, massagem, né? Que estava lá jantando. Meu Deus. Massagem, 3 vezes de academia, hidroterapia para mãe e para criança. Tivemos bastante produtos da Natura, né, gente? A menina da Natura também arrasou demais. A Núbia, nossa, ficou lá, deu uma palestra bacana pra gente. E eu, toda vez que eu vou tomar banho, eu lembro da Núbia agora. Eu olho pra bucha e falo, Não sei não. está na hora de ir pro lixo, ainda não mas foi maravilhoso. Então, Gui, tá pronto aí? Vamos fazer o sorteio, então. Então vamos lá. O sorteio vai aparecer aqui? A mim vai colocar pra transferir. Aham. Ai, que legal. Ó, rufem os tambores. Eu não sei nem se tá em áudio lá. Ellen Vasconcelos. Aí agora vocês têm que olhar se a Ellen Vasconcelos está seguindo todas as páginas. Show. Eu espero que sim. Então- Meu celular acabou a bateria, gente. Meu Você também. vai ter que olhar, Cris. O meu tá faltando, não sei se tá. Ellen Vasconcelos. Você quer fechar aqui pra você olhar? Ah, não sei Vamos se lá, você olha vamos aí. aqui. Eu sei que é. Ah, é? Eu tava esperando só você confirmar que tinha seguido todos os critérios. Você tava aqui, né? Ela que veio dar tchau pra gente hoje pra casa. Sério? Que sorte! Ela não me segue. Então pronto. Ah, eu não Ai, vi. você achou o perfil dela? Deixa eu ver. Não, provavelmente é essa sim, deixa eu ver. Ellen não tá assim. Você vai ter que fazer. Não, Ellen, eu achei Tem que que fazer de novo. eu já fiquei achando que você ia ganhar alguma coisa. Então, é que eu falei, vamos esperar alguém confirmar antes de eu falar, mas eu já sabia que era ela. Ah, não, eu vou até mandar pra mensagem aqui agora. Vamos lá, novamente. Vai. Ai, Ellen, olha, ela tá aqui, ó. Ai, que A sorte era pra ser dela. era. O meu tá sem bateria, não tem nem como eu ver. Vai lá, vai de novo, que vai dar certo agora. Ai, vai sair também. Pessoal, vai sair. ó, já começou? Saiu de novo. Ah, tá, não, peraí que eu vou falar então. Pessoal, ó, Tira. reforçando aqui, ó, quem tá aí na live. Os critérios para participar e ganhar o sorteio são aqueles definidos lá na postagem do feed, que é comentar os parceiros, porque é baseado nos comentários, tá? A participação da live foi só para validar, tá? Você tá... É porque eu acho que ela comentou muito. Ah, tá. Mas é Pessoal, bom pra ela ó, ficar esperta quando quem ela assistir da próxima vez. Quem comentou e não seguiu os perfis, vão lá e comecem a seguir rapidinho. Exatamente. Da Mônica, o Instituto Benjamin, Espaço Vida em Espaço Vida em Movimento. Movimento, a Tia Neia. E o Bissoli Podcast.
Só tô avisando aí, ó. Quem ganhou? A Fernanda tá dando pra ganhar. Tomara que seja alguém que tá online. Né? Ai, seria divertido. Né? Vai, Gui. Jaiane. Não? Não? Ah, Ei, gente, só um minutinho que duplicou. Peraí, calma aí. De novo, vou fazer mais uma. Ganho de novo. Gente, mas você tá com muita sorte, Ellen. Olha aí. Você vai ser obrigada a depois jogar na muito Mega Sena pra nós comentário, amanhã. Ela fez muito comentário. Eu vi mesmo. Eu acho que ela tinha aula hoje. Ela de novo. Eu, Luciano Nogueira. Quem? Ah, tá. Peraí, não é porque ele aparece pra gente com um pouquinho de atraso. Peraí, vai aparecer aí, gente. Peraí. Quem que é? Ah, Leuciane Nogueira. Aí confere, meninas. É a Agora quem vai Jaiane conferir aí? Nogueira. A sua? As fono do Anthony, aí as fono do Anthony. Ela me segue. Tá mostrando. Me mostra o perfil dela pra ver. Aí, ó, Deixa eu ver Eleuciane também se ela ó, me segue. É @ Eleuciane Tá Nogueira. conseguindo olhar aí, Gui? Confere aí, pessoal. Ai, pro meu não tem como eu ver. Luciane. Eu também não gosto de conferir. Ah, mas as meninas Ah, mas conseguem dá ver pra o seu. ver, por Dá pra ver exemplo, no ver o perfil, meu né? Se segue todo mundo, Peraí, né? deixa eu ver aqui. Olha aí que o meu faz. É provável que eu vou ter. Eu não costumo. Não, as meninas têm o perfil dela aqui. Eles vão olhar. Como é que é eu, Liciane? Como é que é? Você consegue olhar, Mônica? Tô tentando achar aqui. É. Do perfil dela. Luciano Nogueira. Pessoal, quem tá aí que conhece a Eleuciane Nogueira, fala pra ela dar um alô aí na live pra nós. Acho que achei aqui, vamos ver se ela segue. Deixa eu ver. Se ela não seguir um, já. A gente já faz de novo. E se a Deixa gente, eu procurar e aqui. se a gente dar mais um tempo pro pessoal e fazer um sorteio? Ó, amanhã? tia Neia, ela segue. Ah, Ah, essa também tá bem. Segue. Salve, podcast. segue. Falta só o Instituto Benjamin. Isso. Não tô achando nada aqui, não. Não é o da Joelma? É, Era o Benjamin que tava Benjamin. marcado? Era? Não deixa eu ver sei. se é o da Joelma. Não, nem a meu Joelma. também não. Ah. Poxa, Só faltou vida. um. Pessoal, ó, quem tá aí na live que não segue os perfis, entra lá agora e termina de curtir, tá? E a gente dá mais um minutinho, Pois é. Guilherme. Dá mais um minutinho, a gente conversa mais um Gente, pouquinho. eu sugiro a gente fazer uma live amanhã à tarde, rapidinho, fazer esse sorteio de novo, que vai dar tempo de Não, eu todo perguntei pro pessoal da live se eles concordam. Poxa, mas É porque é os comentários lá A da. gente faz um reforçador É, hoje. Aí, porque é Joelma, é os comentários lá da postagem. Então não faz diferença tá. se estão aqui online agora, entendeu? Então, ao contrário, quem estiver aqui na live pode É. correr lá também. ter compartilhar, certeza se tá exatamente. tudo é certinho. verdade. Aí, ó, Você tem nós chance tem que de fazer ganhar. agora. Ó, então vamos fazer de novo. Vamos fazer, então. Vamos fazer de Pessoal, novo, então, vamos seguir. Torcendo pra galera. quem tá aqui. Eu tô torcendo pra quem? Tô torcendo Pra quem vai me dar um doce. Ai, mãe. Marido tá, né? Eu tô torcendo pra alguém de próximo. Pra alguém próximo. Para me dar um pedacinho de Pux, pelo menos. Tá. Não, gente. Olha lá, ó, a Abigail colocou uma das regras era estar assistindo a live na hora do sorteio. Não, vai ter a participar da live. Ah, tá, era pra participar. Todo mundo já entrou e já deu pelo menos um oi. Ah, né? a Fernanda entrou lá. Aí, ó. Boa noite, Fernanda. Bem-vinda. Miriam? É, acho que é. Miriam, underline, RO21. Aí quem conhece, vamos ver qual é. A de Charu, gente. Sei lá. Sortuda. Não, sério. Não acredito.
Mas era para seguir você ou as mães corais? A Mônica. Ai, gente, a Miriam, eu acho que ela tá até online aqui. Ela tá aqui, ó. Manda ela Ai, seguir. querida, vai seguir a Mônica. Começa a seguir todo mundo que se sortear de novo. Miriam, você não tá seguindo a Mônica. Olha, você mandou um oi aqui, ó. Se- Você viu que ela não Miriam, tá eu aqui? sigo. Ela disse que segue. É, Miriam, underline RO21. Vai, Ednelson e Não, Clarice Miriam, você não tá segue, focado não, que a ele vai Mônica ganhar não. aqui, ó. Ai, como é que ela não... Tinha todos os arrobas lá Sim, pra tava seguir, todos os né? arrobas lá. Ficou esse. Mas ela não adicionou e você não aceitou? Fernanda, você tá seguindo todo mundo, Fernanda? Fernanda, começa a seguir todo mundo, que se você ganhar, a gente vai Fernanda, querer. tá sobrando só você. Aí tem que aparecer aqui, segunda Hã? volta. Ah, tá, entendi. RE.G. Rapaziada, mas que sorteio dificultoso. @ RE.G. Underline SA. Deixa eu ver. Te segue? Cada um vai conferindo aí. É Roseli Sávila. Roseli, Veio mesmo. você segue a gente também. Isso, ó, Vê se o instituto. podcast segue, Instituto Benjamin segue. Ah, não é aqui não. Perdão, deixa eu colocar aqui. Ê, Fernanda, eu acho que agora saiu, pessoal. Podcast segue, Instituto Benjamin segue. Acabou. Mônica. Mais alguém? Eu. Janeia. Janeia. Segue? Instituto. Não. Chaneia Não, ponto AB. né? Não segue, Tia. Ah, gente. Ah, gente, tadinho. Eu acho que a Miriam podia ganhar. A Miriam, vai lá e segue a. Exatamente. Quem foi no sorteio que tá online, segue todo mundo. Vamos, as pessoas que já estão com o nome lá, que já fizeram um comentário, vão ter a oportunidade de começar a seguir todo mundo. E aí amanhã a gente faz o sorteio. É, porque o seu Ednelson não vai precisar estar online na live. A gente faz a livezinha só pra ter, tipo, Isso, a teve uma publicidade ligação, pra todo mundo Não ver. precisa, não vai precisar estar online. Tá não, online. né? O último, só. Vamos fazer mais um. Vou fazer mais. Esse tá aqui, ó. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais Eu um tô café aqui no da raio do meu celular. Gente, quem tá seguindo aí, por favor, vai lá seguir. Gente, quem não está seguindo, corre lá para seguir, então. Agora vai. Agora vai Deus sair. tá chateada. Agora Não, vai. eu queria deixar, mas ele vai fazer. Tô fazendo mais uma. A Fernanda também tá triste. Sávila Oliveira 2. Ah, essa tá online. Se ela não tiver seguindo, é porque ela tá bobeando. Ela acabou de Ela comentar. acabou de comentar aqui, Ó, sabe? Sávila Oliveira Sávila 2. Oliveira. Vamos conferir se você Cadê? tá seguindo todo Esse mundo. aqui? Me segue. Ó, Ah, Sávila deixa eu Oliveira ver, 2. segue o instituto. Olha aí. Segue. Segue? Segue o podcast. Ah, o REGSA entrou agora. Segue Instituto Benjamin. Visão de EBM. podcast, o escritório. Segue. Espaço Vida e Movimento? Aham, segue. Fernanda, Neia também. Fernanda Calmon. O Guita tá mostrando no Instagram aí. Acho que a Fernanda não. Ih, não tá seguindo a gente. Ah, não, a Fernanda A Fernanda tá? Tá. Tia Neia agora. Vamos lá. Gente, confere direito, porque a gente tá... Tia Neia também. Sabe, você tá online aí, ó. Você tá Segue seguindo todo todo mundo? Olha lá, o Pedro entrou. Também tá Ah, querendo ganhar a cesta, que aí ele não precisa comprar. Sávila me segue. Gente, o Anthony tá a semana Então foi, inteira vai. falando que vai comprar uma Segue, segue. Fernanda Calmon. A Fernanda Calmon também segue, né, Mônica? Aham. Pessoal, Essa aqui, né? pessoal, chegamos a um veredito. Teve uma ganhadora, gente. Tem que trazer. Aí, ó, minha mãe chegou agora. Mãe, infelizmente, ela chegou atrasada. Quê? Minha mãe boa noite. Ó, Pedro, você chegou atrasado. Sim, poxa, mas era seu presente, viu? Perdeu uma oportunidade. Então vamos. Gente, deixa eu só dar um recado, então. Muito importante. Prestem atenção. Saiu o sorteio. Como que é o nome? Sávila Oliveira. Tá. Amanhã,
Quem continuar fazendo os comentários, seguindo do jeitinho que a gente colocou lá, amanhã à tarde eu vou fazer outro sorteio, tá? Novidade pra gente também. Aham. Eu vou fazer outro sorteio para vocês, tá bom? Então, continuem lá, que amanhã de tardezinha, que umas 6 horas, 5 horas, a gente faz uma livezinha rapidinho e faz outro sorteio, seguindo os mesmos critérios. Aí vai ser só para esses 19 que estão online. Não. Coloca lá pra gente divulgar. A gente vai ter que postar de novo, não? Sim, as pessoas que já estão lá. Ah, já sim, já está entendi. comentando. Então, ó. Não está seguindo ainda, vai começar a seguir, Perfeito. entendeu? E aí, se vocês podem mandar para os amigos e, né, informar que a gente vai fazer outro sorteio amanhã à tarde. Tá, você aí, Tá ó, bom? que foi sorteado e não estava seguindo todo mundo, vai ter a oportunidade de concorrer de novo amanhã, tá? Então, segue. Ellen, Vamos lá, gente. Ellen Vasconcelos, Ellen esse vídeo é pra você. Família, você não estava seguindo aí. Torcendo pra família ganhar. Então, fechou, pessoal? Todo mundo entendeu? todo mundo ok? E aí a Sápila Oliveira, ganhadora, parabéns. Depois vai lá, tira uma foto com a cesta e marca todo mundo. É verdade. Daí a gente entra em contato para explicar certinho como vai ser retirada da cesta, tá bom? Tá bom. Uhum. Contato com ele. Pessoal, então, foi isso. Foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez. Nós estamos muito tranquilos essa semana. Eu acho que tá bom da gente organizar mais alguma coisa. Eu acho que tá todo mundo muito zen, olha aí, todo mundo, né? Ninguém pode. Vocês estão precisando de outro evento para organizar no 15 dias. Eu acho que eu acho que tá bom a gente fazer outra coisa, mas aí em outubro. Gente, em outubro tem o Gincaeco também, que é maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Porque ali é a oportunidade das crianças, dos praticantes, mostrarem para os pais o que eles podem fazer. Porque durante as aulas, os pais não vão junto, né? Não acompanham, né? Claro, o pai que quer pode, mas os pais preferem ficar ali no bate-papo, uma rodinha de conversa entre com os outros pais, né? Juntamente. E as crianças vão. Quando chega na Gincaeco, ele se sente importante. Então, o objetivo da Gincaeco foi porque ali na APA a gente tem prova de 3 tambor, nós temos a festa, né? A grande festa da APA, onde que tem toda aquela coisa que as crianças não participam. As nossas crianças é muito difícil elas participam. E quando é a Gincaeco, então eles se sentem importantes. A gente vê no olhar deles, quando chama o nome deles para eles entrar na arena, que fala o nome deles, eles estão se sentindo assim, meu Deus, sabe? Eu sou importante. A Neia, o ano passado, foi lá, nos ajudou. A Neia, né, presenciou, né, isso pessoalmente. Já vai ser a segunda edição. Então, vai ser a terceira. Edição. E ela convidou o Instituto também. Sim, gente, é maravilhosa a Gincaeco, tá? Então, assim, eu espero, né, quando for chegando perto, vou estar divulgando para que a população venha, né? Então, assim, o objetivo da gente é que mostrar para nossas crianças que eles são capazes e até, assim, para eles fazem o que eles gostam de fazer, né? Que é estar ali em cima do cavalo, habilidades que eles têm, a dominância que eles têm, a autoconfiança que eles começam a adquirir. Então, isso para nós é importante. Então, esse dia do Gincaeco, para mim, é muito importante, porque eu vejo o olhar. A data ainda não está definida, mas geralmente é o último sábado do mês, né? Então, mês de outubro. Então, assim, mas eu vou estar divulgando, né, lá a hora da organização, divulgando tudo, e eu vou aguardar vocês lá, porque é muito importante você olhar para aquela carinha e eles poderem mostrar para o papai, assim, olha o que eu posso fazer. Então, assim, até os pais lá na hora do momento, tem muitos pais que, meu Deus, meu filho sabe fazer isso. Então, isso é importante, com que os pais presenciem o que cada filho pode estar fazendo. Então, muito importante é vocês seguirem todos, porque no próximo Brincaterra nós vamos estar divulgando eventos como esse, eventos como o congresso que temos aqui no nosso estado, que é para levar o conhecimento a esses pais e famílias atípicas. Então, é muito importante você seguir todos nós, que vamos ter sempre informações importantes para a gente passar para vocês. Dia 20
Dia 24 de maio. 24 de maio, isso. Nós Isso. vamos estar num congresso, a tia Rio Neta Crespo. também, Rio Crespo, Crespo. pertinho. Eu e o doutor vamos participar e a tia Neta Já é também. um evento aí já voltado conhecimento para as famílias das crianças atípicas. Então, nós vamos estar lá também. Teremos outros pertinho. profissionais pertinho de Ariquemes, teremos outros profissionais também palestrando, levando mais informações para essas famílias que precisam de tanto apoio e informação no geral. Então, E na segunda quinzena de junho, meninas, vai ser o lançamento do nosso livro, Perspectivas Legais do Autismo. É um capítulo voltado para os direitos relacionados aos planos de saúde. E nós vamos fazer um lançamento, vamos convidar todo mundo para participar, tá? E a gente já é a segunda edição, da primeira edição a gente não participou, a gente está participando dessa segunda edição. Um livro muito bacana que vale a pena, né, todo mundo ter, porque vai falar sobre vários aspectos também. Não só a parte do direito, mas também tem capítulos com profissionais da saúde. E aí, a gente está muito feliz e orgulhoso de estar participando desse evento. Parabéns. também de em São Paulo. Ai, que Ah, que lindo. Esse daqui pra frente a gente só vai participar de evento nosso. Pelo jeito. Eu estou com a agenda Todo de junho e diante até novembro, toda de viagem Vai voltada ser- para vai as ser- crianças do autismo. Bom demais, gente. Graças a Deus. Meninas, boa noite a todas. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Eu quero. Preparem-se para o próximo brincadeira. Se prepare. Vamos então. Eu quero agradecer, né, a todo mundo. Obrigada por ter, né, nos incluído nesse evento, né? E estamos aí para somar. Então, assim, eu achei muito importante e que todas as outras outros lugares que também atendem o mesmo público que a gente atende, de ter essa união também, né? Essa junção de parcerias também, né? Porque, assim, a gente precisa, para um evento desse, nós somos um só, né? Então, a gente tá querendo organizar algo que vai voltar para essas famílias, mas que o objetivo é comum, né? Que é de todos, mas com objetivos, né, único. Exatamente. O que eu tenho para dizer é que eu estou extremamente feliz com o grupo que a gente formou. Eu acho que foi uma coisa assim que encaixou, sabe? Que deu certo. E, assim, agradecer imensamente aos patrocinadores, como eu já falei aqui. A minha família também, que sempre está, né, me apoiando em tudo nas loucuras que eu resolvo fazer também. E dá altas ideias, né? Né? E assim, eu só não vou falar das ideias aqui, porque foi falando aqui, vai surgindo e a gente vai embora, né? Mas eu tô com muitas ideias ainda, a gente tá conversando sobre algumas coisas, né, Cristiane? Que depois a gente vai estar divulgando. Eu também vou voltar, porque eu quero agradecer. Gente, eu quero agradecer a minha equipe, eu quero agradecer meu marido. Gente, meu marido, tadinho. Tem hora que eu tenho até dó, sabe? Nossa, eu também tenho Porque, várias. gente, eu faço as coisas, mas eu coloco ele nem tá sabendo. Também. E ele é muito parceiro, ele é parceiro em tudo, assim, a minha equipe. Então, assim, a família, que é muito importante. Então, assim, eu tô aqui agradecendo a todos, gente, de coração. E vamos aí para as próximas loucuras e meu esposo está junto, né? Então ele não tem opção, né? A única opção que eles têm é Eu também não tenho opção. Gente, eu também quero agradecer a minha equipe, ó, maravilhosas. As meninas sempre espetacular. Sabe, meu marido, minha sogra, que também me apoia. Sua sogra tava comentando aqui mais cedo, eu acho, né? Eu acho que ela estava até aqui. Aham. Então, assim, Mônica, Também, né, quero agradecer a você, meninas, pelo convite, Joelma, estar participando desse eu sempre desse arraso. evento maravilhoso. E como vocês falaram, né? Tem que agradecer pro meu esposo, que ele nunca sabe das coisas, só vai saber quando, eu tenho que ir ali, você olha as crianças. Também tem que agradecer a minha sogra, porque ela, mais meu sogro, é o meu suporte ali para ajudar com as crianças. Que correu o dó. tempo inteiro, né? Não, minha sogra correu o tempo todo lá atrás das crianças, eu correndo atrás das coisas e ela foi lá, né? Mesmo passando mal, foi lá ajudar, foi olhar as crianças. Então, assim, é o meu suporte, né? E a minha irmã também, ela me ajuda bastante, a Monique. E só tenho a agradecer a Deus,
e a vocês e a minha família. Gente, agradecer também a Fernanda Calmon, que, né, foi o nosso carro, ela que começou, né? Foi ela que deu a ideia e assim, foi espetacular. Agradecer imensamente por ela ter me chamado, e a Neia também, né? E eu e a Neia saímos puxando todo mundo. Tipo aquele barquinho de Noé, né? Isso mesmo, Vamos lá, você, Cristiane. E olha quantas pessoas a gente puxou, né? Olha os patrocinadores, E foi as só o pessoas que começo. apoiaram. Então, tipo assim, nós estamos em 6, né? E Da Feliciana também. então, então, assim, a nossa equipe, olha quantas pessoas a gente conseguiu mobilizar para esse evento acontecer, né? Então, assim, agradeço a todos os nossos parceiros. Agradeço geral, gente. Obrigada a todo mundo. Estamos aí de novo para fazer mais uma vez. E eu sou essa que vai agitar, que vai fazer novamente. Então, obrigada a quem participou, obrigada a quem apoiou e obrigada. Se precisarem fazer outro evento também, eu ajudo também, tá bom? Eu estou pronta para tudo. Todo mundo que tá assistindo aí já tá sabendo. Se precisar de a gente ajuda, tem a que gente ver tá a ver. pronto. Nós estamos prontas para tudo, né? Do marido, Né? Tá pronto Então, também. vai estar pronto também. Eu também tenho que agradecer demais a minha família, a minha equipe. A minha equipe é maravilhosa. Apoiaram demais, abraçaram as meninas. Todo mundo foi disposto, assim, logo do início, para fazer, para ajudar, para fazer as artes, o pessoal do marketing. Então, assim, tem que agradecer muito. A gente não consegue nada sozinho, né, gente? Não, Então, exatamente. é isso aí. A gente, às vezes, fica até na correria, não é 100% em tudo que a gente faz, mas é porque a gente quer fazer tanta coisa, a gente vislumbra tanta coisa a ser feita que a gente quer abraçar o mundo. Quero agradecer a vocês, porque também sem vocês nada seria possível. É maravilhoso. Cada evento que a gente faz, a gente conheceu um pouquinho, conheceu conheceu alguém, um novo profissional. Nós que trabalhamos na área do direito, eu e meu irmão, quando a gente se dispôs a trabalhar nessa área, uma das coisas que a gente viu que era mais importante era conhecer a vida, o dia a dia e a dor das famílias que a gente trabalha. Então, não adianta a gente ficar aqui dentro, estudando o tempo todo a parte do direito, lendo livro, se a gente não consegue atender uma mãe e imaginar, sentir de alguma forma aquilo que ela está passando. E isso a gente só consegue nesses eventos. São conversando com as mães, sentindo a dor delas, ouvindo os depoimentos, porque eu tenho certeza que tem pessoas que não conseguem imaginar, por exemplo, essa visão que a Letícia falou sobre o preconceito, sobre a pessoa que está olhando ali atravessada. Não precisa falar, mas olhar já está transmitindo aquilo que você está pensando. E a gente só consegue, muitas vezes, ter a dimensão disso quando a gente participa, quando a gente está dentro desse movimento. Então, eu agradeço a vocês por passarem para a gente, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de experiência, de nos possibilitarem participar da vida de vocês, conhecer os filhos de vocês, conhecer as dificuldades, para que a gente consiga se fortalecer como pessoas, como seres humanos e como profissionais também. Eu também só tenho a agradecer. Agradecer a todas vocês que participaram, todos vocês dedicados que assistiram com a gente, que estão com a gente até agora. É sempre um prazer estar aqui para poder, né, compartilhar um momento, levar conhecimento e conscienciação o máximo que a gente puder. Então, é isso. Até uma próxima vez. Tchau, pessoal. E não esqueçam que amanhã à tarde sorteio. Mais um sorteio para vocês. E vai ser uma live. Esqueçam de seguir, né? Você que foi sorteado. E não seguiu agora. Se amanhã for de novo, não estiver seguindo. Ai, a gente vai poder participar? Claro que a gente Gente, mesmo se eu pudesse, eu sou tão azarada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Gente, mas a gente tem que fazer uma reunião.